Olá, tá começando mais um vídeo do Bode na Sala e hoje vamos falar de... O Estranho que Nós Amamos. Girls, we all need to help. Quickly, he's losing blood. I pray that the Lord see fit to restore the health of the wounded soldier. We ask for your protection over our school and we pray that we will be kept from harm throughout the night. Amen. O filme que é um remake do livro, né? Sim, do livro que já originou um filme em 71 que é o ano que a Coppola nasceu, então, mais uma das coincidências. Verdade. E aí ela resolve sair do primeiro filme, que ela acha que foi um pouco incorreto, e se inspirar novamente no livro pra contar essa história que a gente já conhece porque foi feito um filme em 71. E o primeiro filme, ele tem coisas bem polêmicas, assim, só que, ao meu ver, essas coisas polêmicas, elas fazem parte do desenvolvimento dos personagens e da história como um todo, Eu né? também acho que fazem falta. E nesse remake, ela quis tirar praticamente todas as coisas polêmicas. Ela tirou coisas que não precisavam, ela mudou nomes que não precisavam mudar, outros ela deixou o mesmo nome, então... E a história, rapidinho, uma sinopse pra gente. Então, a história acompanha 7 mulheres que estão residindo num internato, onde tem a diretora do internato, uma professora e outras 5 alunas. Elas estão ali porque estão num momento de guerra, faz 3 anos que começou a guerra, então elas não têm pra onde ir, as famílias delas não têm essa segurança porque estão todos os homens em guerra, então elas ficam ali. Uma dessas meninas, a mais nova, acha um soldado no bosque quando sai pra catar cogumelos, que é inimigo, está gravemente ferido, com estilhaços na perna, Tá todo ferrado na perna, tá quase morrendo. e leva pra casa, e aí se desenrola toda a trama. E ele começa a meio que seduzir elas, e algumas delas tentam seduzir ele, essas coisas. E aí Só que depois começa a desenvolver outras coisas. E o problema é que no primeiro filme é um remake que não se preocupa tanto, um remake não, uma adaptação que não se preocupa tanto com as boas maneiras. Então tem uma escrava, tem incesto, tem relações conflituosas que dão um caráter mais sexual à trama. Dessa vez, a Coppola resolveu trazer o foco para as mulheres e trazer a perspectiva mais das mulheres e apagar um pouco esse soldado. O problema disso é que a gente não sente a sedução. Exato. Enquanto no primeiro filme a gente sente um clima no ar, a gente sente que todas elas se envolvem com esse cara, dessa vez a gente não sente isso. O roteiro tem uns espaços entre as cenas que a gente não consegue entender qual é o envolvimento. Parece que ela tirou um pouco da essência de cada personagem. Principalmente da personagem que é a mais audaciosa, assim, das personagens. Ela tá sem graça no filme, tu não compra que ela tá seduzindo o cara, que o cara tá atraído por ela, porque o filme não te mostra isso. O filme não mostra que ele tá atraído por ninguém, e não mostra que ninguém tá atraído por ele. Mesmo a personagem, a Edwina, que é a mais atraída por ele desde o primeiro filme, tu não compra que ela tá apaixonada, que ela quer viver com ele, que ela ama ele. Não, tu não compra, nem o contrário. É tudo muito apressado, ele vai tudo, ele atropela, ele começa a se atropelar cena por cena, sabe? O roteiro, ele tem furos, ele tem inúmeras falhas. Eu não gostei mesmo do que fizeram com o filme. E a gente não consegue se emocionar, porque ela tenta dar a visão dessas 7 mulheres e colocar todas elas em cena mesmo no mesmo período, assim, com a mesma quantidade de tempo, e dar visibilidade para elas, que ela acaba não desenvolvendo a trama principal. Então todo o conflito de quem se envolve com ele sexualmente, que nós temos 3 pilares mais fortes, que tem uma conservadora, uma mais audaciosa, que inclusive é tida pela conservadora, como ela é urbana, por isso que ela mostra os ombros, ela é urbana, e uma rebelde. Então, essas 3 que vão gerar o conflito final, não tem espaço de tela suficiente para que a gente compre essa ideia e se envolva com elas. A gente não consegue se envolver, a gente não consegue se emocionar, a gente não consegue entender de onde vem essa sedução se a gente não vê essa relação. Exato. Numa cena, eles se odeiam. Ela, ou pelo menos a menina, odeia o soldado estrangeiro que chegou. E na cena seguinte ela já está apaixonada. Ela gosta do cara, ela quer seduzir o cara, ela quer ficar com o cara. E a gente não vê isso se desenvolvendo. Exato.
Eu achei isso preciosismo pra querer tirar o politicamente incorreto e acabar esquecendo de desenvolver os personagens, desenvolver a trama em si, né? Porque quando gera o confronto ali, que é o clímax do filme, tu te pergunta por que isso tá acontecendo. Não tem motivo. E que no primeiro filme tem. No primeiro filme mostra o que tá acontecendo. Aqui, ó, aconteceu por causa disso, isso e isso. Aí tu compra, mas nesse não. Tá, e como você não tá envolvido na narrativa, ele fica cansativo. Sem Exato. falar que ele é muito escuro. Ela tentou trabalhar só com luz natural. E isso, alguns momentos, ela parece que ela tá um tom abaixo. Porque a gente tem que se esforçar muito pra enxergar. E aí, tem uma cena fora de casa que tem uns raios de sol entrando que é bem bonita. E o resto do filme todo eu achei a fotografia muito apagada, a gente não consegue... Tem uns focos, uns closes no rosto da Nicole Kidman que a gente quase não enxerga o rosto dela, porque é pra ser luz natural. Então tenta revolucionar, mas assim, apaga pro espectador. Fica uma fotografia muito escura. Tem momentos que tu nem sabe qual criança é qual, porque elas estão tudo vestidas praticamente iguais, e pela escuridão tu não reconhece. E nem no momento que o jantar, que elas estão com vestidos de gala, que elas estão brilhosas, tu meio que vê o brilho, mas tá muito apagado. É verdade. E também o contexto histórico e político, eles não tocam muito, que é um contexto importante, Não toca nada. onde nos Estados Unidos estão tentando abolir a escravidão. E no primeiro filme isso é latente, isso mostra, tem uma personagem que é ligada direto nisso, e nesse eles quiseram tirar a personagem por causa do politicamente correto, eu acredito, e acabaram tirando um pouquinho da essência também. Esse personagem era parte da história, ele era importante para desenvolver esse contexto. E aí, como a gente não tem noção política nenhuma, a gente não sabe o que guerra que é, tenta trazer pra fora do tempo, só que a gente não pega o conflito de por que ele é um soldado inimigo e por que dentro dessas pessoas tem a relação da xenofobia, xenofobia em relação a ele, que é um estrangeiro, que vem só como um mercenário. Então tem toda uma relação que poderia ter um conflito que não é trabalhado. E aí tem uns pequenos problemas de narrativa que comprometem ainda mais, porque a gente tem cenas delas estendendo roupa que elas não estão estendendo roupa. Então elas ficam segurando a roupa por um tempão e não botam o prendedor. E aí... Isso me incomoda também. Aí tem uma cena deles capinando e que eles não estão capinando. Não tem ninguém encostando a enxada na terra. E o que apareceu E aí eles pegam cara... do nada um negócio verde assim que não tem como ter sido capinado. Então são pequenos problemas. A cena da cozinha também, tu não compra que a pessoa tá cozinhando. E o que eles mostraram, o cara fingindo que tá capinando, várias cenas o cara capinando. Eu já entendi que ele tá trabalhando. Eu sei que ele tá sendo útil pra essa casa. Eu já entendi, não precisa mostrar repetidas vezes, sabe? E as duas meninas capinando também eu achei o problema. As duas mulheres estendendo roupa. Acontece várias cenas em que a gente não acredita que elas estão fazendo as ações. Bom, mais alguns problemas desse filme, né? É um filme bem problemático, alguns pontos positivos. As atuações são boas, o Colin Farrell tá bem, a Nicole Kidman eu acho que é a melhor atuação, talvez. A Elle Fanning tá mais ou menos. E a Kirsten Dunst tá prejudicada pelo roteiro, que tá mas muito. ela também Que o papel dela tá muito prejudicado. Mas eu vejo mais coisas negativas do que positivas, apesar de que eu entendo que há uma potencialidade nesse filme. Uma pena, decepcionante. Então, tá nota. A minha nota é 6, infelizmente. Eu vou de 6 também. Ali, média, um filme ok, que não me agradou por ter gostado do primeiro filme. Então... E não vem bem pra Sofia Coppola. Não, nem um pouco. Não achei justo o Cannes que ela ganhou de melhor diretora, apesar de eu gostar muito dela. Mas é isso aí, curtam o nosso vídeo, curtam os outros vídeos do nosso canal, acompanhem nosso site, bodenasala.com, as nossas redes... facebook.com/bodenasala, o Twitter, Instagram, tudo Bode na Sala. Não se esqueça da Metamorfose, vários cursos online, cursos presenciais para quem é de Porto Alegre. Sensacional. É isso aí. Até a próxima. Até mais.